Olá, gente, vamos dar prosseguimento à nossa planta baixa. Eu já estou aqui com a minha tela do AutoCAD aberta e minha planta carregada no ponto em que a gente parou da última aula. Agora, vamos nos concentrar em inserir as portas e janelas. Para isso, vamos verificar o nosso PDF. E temos aqui que nós temos uma porta de 90 de entrada, tá? Essa cota que está aparecendo aqui, ela está cotando o vão, né? Mas devo lembrar que a gente tem sempre aquele desconto das forras, tá? De 3 de cada lado. Então, para a folha da porta ser 90, o vão tem que ser 96 e assim por diante. Assim como a da cozinha é de 80. As duas portas dos quartos vão ser iguais às da cozinha. Então eu vou construir apenas uma porta e vou replicar, copiar aqui para os quartos, tá? Na posição em que elas que se encontram. A porta da cozinha é do mesmo tamanho das dos quartos, então eu só vou fazer o desenho uma vez e vou usar o comando copiar para fazer cópias para os quartos. A do banheiro é de 60, tá? E todas as janelas de 1,30. Então vamos começar pelas portas, tá? Eu vou usar o pan, tá? Ampliei para a gente entender bem o que é que a gente vai fazer aqui. Nesse momento eu preciso escolher a camada correta, que é esquadrias, tá? E aqui a gente vai começar o nosso desenho utilizando primeiramente desenhando as forras, tá? Eu vou usar o comando polilinha porque eu quero que essas forras fiquem um conjunto de linhas unidas, tá? Então vou usar aqui, vou ampliar um pouco mais. Aqui eu vou desenhar uma linha de 0,03, no caso 3 centímetros, para a direita. Para baixo eu movo meu mouse, eu vou ligar o ortho para ficar mais fácil eu desenhar linhas retas, tá? Perpendiculares. Então movo meu mouse para baixo, digito 15 e clico aqui e pressiono Enter para fechar. Mesma coisa eu vou fazer para o outro lado, tá? Digito 0,03, ponto 15 para baixo e fecho aqui, tá? Isso vai me garantir que a abertura útil da minha passagem seja de 90, que é a abertura que eu preciso da porta, tá? 90. Então, vamos fazer a folha, tá? A gente sempre desenha a folha da porta aberta. E aqui a gente vai utilizar o comando retângulo, tá? O comando retângulo está aqui no painel desenhar. E a gente vai utilizar da seguinte forma. Vamos clicar na ferramenta retângulo. E aqui a gente vai clicar nesse ponto. Normalmente quando a gente vai fazer a folha da porta, o ponto que a gente clica é sempre o ponto que seria o da dobradiça da porta. Então, clicando aqui, agora eu preciso dizer quais as dimensões desse meu retângulo para que ele fique do tamanho da folha da porta. Então, aqui embaixo, depois que a gente pressiona que a gente define o primeiro ponto do retângulo, eu vou pressionar aqui dimensões e aqui embaixo na linha de comando vai aparecer informações de quais dados eu tenho que entrar. Então eu preciso de entrar com valores de medida, tá? Ele pede para especificar o comprimento do retângulo, mas veja que a gente precisa desenhar um retângulo em pé, tá? Na vertical. Então logo o comprimento passa a ser somente a espessura do retângulo, que seria a espessura da porta. Então nesse caso aqui eu vou digitar 0,03 e agora ele pede a largura do retângulo, que nesse caso é a segunda medida. Então, a sequência para desenhar um retângulo, as medidas são sempre essa, a medida horizontal e depois a vertical. No caso, qual é a vertical? O tamanho da porta, 0,9. Ok? Então, tá aqui. Ele pede a ferramenta, quando você digita os dois valores, ele pede mais uma informação, para que lado a gente quer o retângulo, para cá ou para cá. Então, tem que ser para o lado direito. Então, aqui é feita a minha porta de 90, tá? Vou conferir aqui com a ferramenta rotacionar, clico aqui, dou Enter, e aqui eu vou desligar o modo orto para que a gente entenda o que foi que eu fiz, tá? Então, ó,
só para conferir que a porta está fechando direitinho, tá? Caso a gente não dê esse desconto, então ela vai ficar com a medida errada. Então, tudo bem? Nós vamos primeiro desenhar todas as portas e depois a gente volta para desenhar os arcos, tá? Que no caso seria aí, o tracejado. Vamos desenhar agora outra porta aqui. Essa porta é de 86. Desculpa, o vão é de 86, a porta é de 80. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Polilinha, tá? Desenho. Eu posso fazer já um procedimento diferente, eu não preciso desenhar novamente, porque eu já tenho as cópias das forras aqui, né? Então, vamos, para acelerar o processo, nós vamos copiar, usar o comando copiar, clica nas duas forras, tá? Pressiono o Enter e eu vou escolher o ponto base. Eu vou escolher o ponto base, esse ponto aqui de cima, tá? E veja que o ponto base é o ponto em que o objeto vai sair colado no cursor. Então eu vou clicar aqui, exatamente onde eu quero a primeira forra. É claro que como aquela abertura era maior, essa forra era natural que ela ficasse deslocada. Eu vou usar o comando mover, Enter, e vou clicar aqui e aqui. Okay? Então veja que eu aproveitei as forras de baixo. Agora eu vou desenhar a folha da porta, que tem 80, com a mesma ferramenta retângulo. Vou clicar aqui, vou definir o ponto inicial do retângulo aqui na dobradiça, e agora repetindo. Então a primeira informação é horizontal, que no caso agora é a espessura da porta, 0.03. Vou desfazer que eu fiz alguma coisa errada, tá? Pressionei o Enter na hora errada. Comando retângulo, cliquei aqui. E aqui eu tenho que pressionar dimensões, tá, gente? E agora sim eu entro com os valores. 0.03. Enter. E agora a altura da porta, que é 0.80. Ok? Defino, por fim, aqui o lado de fora, do lado direito. E eu estou vendo alguma coisa saiu errado aqui, tá? O snap não pegou exatamente onde eu queria. Então eu vou mover esse retângulo, Enter, desse ponto para esse. Ok? Agora, antes da gente copiar, como eu falei para vocês, que essa porta ela é igual a dos 2/4, então eu preciso agora fazer o tracejado, que descreve o giro da porta, tá? Então, para isso, eu vou usar um arco desses aqui, tá? No painel desenhar da aba padrão, tem vários arcos, tá? Inclusive, eu abordei como usar alguns desses arcos nas aulas de revisão, tá? Então aqui eu vou escolher simplesmente esse segundo modo aqui de arco, tá? Que é início, centro e fim. Então vou clicar aqui. Eu já sei que o início da minha porta é aqui, do meu arco, início, tá? Centro é sempre no ponto da dobradiça e o final aqui, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, só que agora vamos apertar, o início fica nesse ponto, tá? É sempre importante a gente lembrar que o arco, quando a gente vai inserir arcos e objetos curvos, a gente raciocina, o AutoCAD vem configurado como padrão para desenhar esses objetos no sentido anti-horário, tá? Então, nesse sentido anti-horário, eu tenho que colocar o início aqui, o centro aqui e o fim aqui, tá? Se eu colocar o início sendo a ponta da porta, ele vai fazer um giro para encontrar a forra do outro lado, então vai ficar errado, tá? Agora, percebam que a gente definiu aqui nas propriedades, na camada tracejado, essa linha ela deveria estar saindo tracejada, já que é a linha que descreve o raio da porta, o giro da porta, tá? E tem uma configuração que a gente precisa definir agora, que é o espaçamento desse tracejado, tá? Então, só para exemplificar aqui, eu vou desenhar uma linha nessa camada para que vocês entendam o que eu estou falando.
Acabei de desenhar uma linha com a camada tracejada e olha só o tamanho do traço. Por isso que ele não está aparecendo aqui. O traço está muito grande. Então, nós vamos alterar a escala desse tracejado. Para fazer isso, nós precisamos vir aqui no painel Propriedades, onde tem os tipos de linhas. Ó. Então, a gente vai clicar aqui nessa setinha do lado direito e em outro. Vai abrir essa janela, que é o gerenciador de tipos de linhas, e aí eu vou pressionar mostrar detalhes. Então veja que aqui tem dois valores de escala, tá? O escala global, que é o primeiro, e o escala do objeto atual. Dificilmente a gente precisa mexer nesse segundo, tá? Então vou mexer aqui nesse primeiro, vou colocar 0.01, tá? Então 100 vezes menor o nosso traço, olha. Então vamos dar uma olhada para ver como é que tá. Então já está bem legal o tamanho, então eu já posso apagar aqui e eu posso continuar agora com a produção das minhas portas, tá? Como eu falei para vocês, as duas portas dos quartos são iguais, então eu vou copiar, eu vou selecionar esse elemento, o retângulo e esse, ok? Dou Enter e vou arrastar esse objeto para cá, tá? E vou deixar esse outro objeto aqui. Então deixei duas portas. Como eu não posso trazer a porta já na angulação certa, na inclinação correta, eu trago ela do jeito que for e aqui eu vou trabalhar, girar essa porta para que ela fique na posição correta, tá? Então, só consultando aí o nosso PDF, veja que aqui nesse quarto de baixo a folha da porta fica para o lado direito, tá? Enquanto no de cima a porta fica para o lado esquerdo, só que invertido, né? Então, vamos fazer isso agora da seguinte forma. Veja que se eu girar essa porta agora, simplesmente fizer o giro, a folha da porta vai ficar para o lado errado, vai ficar para o lado esquerdo aqui, quando eu quero desenhar para o lado direito, né? Então, se eu simplesmente rotacionar aqui, Enter, tá? Vou clicar aqui nesse ponto, olha, o que é que eu estou falando, tá? Então, não vai servir, né? Para a gente fazer o giro certo, a gente vai ter que usar aqui o rastreador polar ligado, tá? Para ele fazer dar aquelas travadinhas no lugar correto, no ângulo correto, ó. Só para mostrar a vocês, tá? Colei, mas isso aqui tem que ficar para cá, tá? Das duas, uma, ou eu posso modificar, tá? Simplesmente mover isso aqui, nesse caso eu apago essa linha, tá? Movo esse objeto daqui para cá, ficou errado, vou voltar para fazer certo, mover, clica, Enter. O ponto base é exatamente esse cantinho aqui que ele precisa encostar aqui, tá? Então agora está certinho. Vou agora refazer o arco, que seria início, centro e fim, ok? Agora está correto. E agora eu vou usar um outro comando aqui para rebater essa minha porta, tá? Já que eu simplesmente com o giro não é possível aproveitar essa porta. Então, o que a gente precisa inicialmente é rebater essa porta para cima, já que eu não tenho como aproveitar dessa forma. Para isso, eu vou utilizar o comando espelhar, tá? Então, observe como é que funciona o comando espelhar. Pressiono a ferramenta, seleciono tudo que eu quero espelhar e pressiono Enter. Olha que o comando aqui sugere, ele pede para especificar primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu vou clicar simplesmente nesse ponto, tá? E agora a linha de comando pede para especificar o segundo ponto. Então eu vou clicar agora no segundo ponto aqui. Veja que nesse momento ele já está dizendo aqui que foi feito o espelhamento, mas está pedindo uma última decisão do usuário, tá? Eu devo excluir o objeto origem ou não? Se eu responder não, ele vai manter o de baixo. Não é isso que eu quero que ele apague de baixo. Então, eu quero excluir o objeto origem, tá? Então, rebateu a minha porta
E agora eu posso rotacionar, vou com o comando rotacionar, seleciono tudo, tá? Pressiono o Enter e vou clicar aqui nesse cantinho, tá? Veja que ele fica dando pulinhos, ó. Aí eu preciso confiar no meu rastreador polar. Veja que o tracejado ele grudou na posição correta e eu agora clico e vou usar o comando mover, seleciono tudo, Enter, e aí eu posso pegar um desses dois pontos, ou esse, tá? Vou pegar esse de baixo, ponto base, e grudar aqui, ok? Então tá feita aí a minha segunda porta do quarto. Veja que eu só precisei desenhar uma, tá? E copiei para cá, usei a giro, o comando rotacionar e o comando espelhar, ok? Por último, eu vou desenhar agora a porta do banheiro, que a folha vai ficar para o lado direito. Então eu vou desenhar, não vou desenhar ela inclinada, vou desenhar ela aqui do jeito que a gente aprendeu, tá? Vou desenhar ela solta mesmo aqui, ó, 0.03, tá? Deixa eu ligar o orto novamente, ponto 15 e a minha forra 0.03, tá? Algumas pessoas podem ficar perguntando por que eu não desenho logo um retângulo aqui para ficar mais fácil. A verdade é que se eu desenhar um retângulo, quando eu for colar aqui no meu vão, essa linha de dentro do retângulo ela vai ficar sobrepondo a linha da alvenaria. Não é isso que a gente quer. No AutoCAD, sempre que possível, a gente evita linhas sobrepostas, tá? Então isso é uma regra, uma boa maneira de desenhar no AutoCAD. Sempre evitar linhas sobrepostas, ok? Porque dificulta, inclusive, a edição. Então, agora, como eu sei que esse meu vão tem 66, para a porta ter 60, então eu vou usar aqui um recurso que seria fazer uma linha de referência daqui para cá, tá? De ponto 60. Digitei errado, vou voltar. De 0.6 e Enter, tá? Só para eu saber a que distância vai ficar esse outro meu objeto, tá certo? Então, aqui eu já posso copiar essa forra daqui, ponto base, e colar aqui, ok? Então, veja que eu trouxe aquela forra lá de baixo, para não precisar desenhar uma outra aqui, tá? Vou apagar essa linha, que ela não me serve mais, e aqui eu vou desenhar um novo retângulo, tá? Dessa vez vou colar aqui nessa pontinha, vou pressionar dimensões aqui embaixo e novamente vou digitar a largura da minha porta, no caso a espessura, e por fim a altura, que é 0.60, ok? Clico, que é para definir o lado, e agora vou colocar o giro tracejado, o arco tracejado, tá? Início, centro e fim, ok? Vou agora usar o comando rotacionar, seleciono tudo, Enter, tá? Aí eu preciso desligar o orto, porque se eu tentar fazer com o orto, ele fica dando pulos de 90 graus, tá? Eu não quero 90 graus, eu quero pulos de 45. Então eu desligo o orto e ligo o rastreamento polar. Então agora, ó, colou, agora sim. Vou selecionar tudo, usando a ferramenta mover, seleciono, pressiono Enter e agora eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto, ok? Então estão feitas as minhas portas. Nós vamos agora para as janelas. A janela vai ser moleza porque eu tenho uma medida só para as janelas, então eu vou fazer uma só e vou replicar para os outros, tá? Então aqui eu vou novamente para camada esquadrias, vou desenhar uma linha daqui para cá, tá? Pressiono Enter, outra linha daqui para cá, e aqui eu vou fazer agora as forras das janelas com o comando deslocamento. Então as forras a gente vai sempre ter a medida de 0.03 de um lado e do outro.
Bom, chegou o momento em que eu preciso mostrar a vocês como jogar um elemento, um objeto de uma camada para outra, tá? Sempre que a gente faz cópia ou deslocamento de um objeto, ele vai fazer a cópia desse objeto com as mesmas características, com a mesma camada do objeto origem, tá? Nesse caso eu fiz um deslocamento de uma linha que está na camada paredes, alvenaria, desculpa, mas quero transformar essas duas linhas quero jogá-las na camada esquadrias, tá? Então vou selecionar as duas linhas aqui e vou vir aqui e selecionar aqui, ó, na setinha e clico em cima de esquadrias. Quando eu faço isso, automaticamente minhas linhas são jogadas na camada correta. Então, ESC duas vezes para tirar a seleção e tá aí o que eu queria, tá? Nós vamos agora fazer outro deslocamento de 6 para cada lado, de 6 daqui para dentro e 6 daqui para dentro, para a gente ficar com o espaçamento de 3 no meio, como manda a norma, tá? Então, eu vou usar deslocamento 0.03 daqui para... desculpa, não era 0.03, 0.06, tá? Vou refazer deslocamento 0.06 daqui para cá e daqui para cá, tá? Finalizo com outro Enter e agora vou usar o comando aparar aqui, ó, aqui e aqui, tá? Comando aparar, Enter, clico aqui, aqui e aqui e aqui, tá? Feito a minha janela, agora só me resta a fazer cópias para os outros vãos, tá? Então eu vou aqui no comando copiar, seleciono tudo, tá? Essa linha e essas aqui, tá? Veja que ela está tudo selecionado. Vou pressionar Enter e agora o ponto base eu posso pegar como sendo ponto base qualquer um desses 4 pontos, tá? Porque nós temos os 4 pontos iguais, tá? Então qualquer um deles eu vou encontrar o igual lá para colar. Então vou clicar aqui, vou fazer uma cópia aqui e vou fazer outra cópia aqui, tá? Cancelar. Estou vendo um defeito aqui deveria ter também em 30, não sei porque não tem. Eu vou fazer umas conferências aqui agora para saber o que aconteceu, tá? Aqui tem 1,12, aqui deveria ter 1,30, tem 1,29, então é isso, tá errado, tá? Vou apagar essa linha e vou redesenhar a minha alvenaria, exatamente pelo tamanho da janela, ok? Vou selecionar essa linha, esticar para cá e vou selecionar essa linha e esticar para cá com a alça, tá? Então foi consertado. Bom, agora eu preciso desenhar a janela do meu banheiro, tá? Que são janelas altas, né? Janelas não, uma só janela alta, né? Essa janela é de 80, então eu vou ter 26 de cada lado, né? Daqui da parede para cá e da parede para cá. Então eu vou fazer aqui um deslocamento de 26, fazer de novo, deslocamento 0.26, vou fazer um deslocamento dessa linha e dessa linha, ok? Vou usar o comando aparar para cortar aqui e aqui, tá? E aqui, aqui, aqui. E agora eu não preciso mais dessa linha. Veja que o único propósito de ter deixado essas linhas passando, né, anteriormente, era para poder usá-las aqui para posicionar essas linhas de referência com você da janela. Diferente, como eu já falei, diferente de uma janela comum, onde eu tenho que fazer uma ruptura na parede, aqui eu não devo fazer isso, tá, gente? Então, aqui eu vou só conferir aqui se tem 80 mesmo. 80, ok. Aqui eu vou transformar essas duas linhas, ó, em linhas de projeção. Então, se eu vou jogar elas nas linhas tracejadas, tá? Então, como aqui ainda não está sendo tracejado, eu vou diminuir um pouco ainda mais
a escala desse meu tracejado, tá? Eu vou colocar 0.005, tá? Veja que tem, ó, depois da vírgula tem um 0, 0 e 5. Então, ok. Só para diminuir um pouco mais o meu tracejado, para que ele fique aparecendo aqui, ok? Vou fazer agora o deslocamento da espessura da forma, daqui para cá e daqui para cá. E Enter. E aqui eu vou usar uma ferramenta diferente, tá? Eu mostrei como fazer com as linhas, então eu precisaria fazer um deslocamento daqui de 0.06, 0.06, daqui para cá, eu cortaria, iria parar essas linhas, tá? E transformar elas em tracejado, em projeção. Mas eu vou usar um outro comando aqui, chamado multilinha, tá? Multilinha permite que eu faça linhas paralelas de uma vez só com uma determinada distância, tá? A multilinha, nós precisamos utilizar o atalho do teclado ML, tá? Quando eu digito ML, veja que aqui na telinha já aparece a sugestão do comando, que é ML de multilinha, tá? Eu vou pressionar Enter e de cara eu tenho que vir aqui para baixo para a linha de comando, observar o que é que eu tenho de opção para configurar essa multilinha. Já que se eu desenhar agora, olha o que é que ele faz. Ele desenha duas linhas, ó, separadas a 20 metros, ó, tá? Já que a medida que ele vem configurada padrão é 20. Então, vamos entrar no comando de novo para configurar ML, Enter, tá? E aqui eu vou de cara pressionar a escala. Estão vendo aqui embaixo, ó? Aqui tem opção 20. Então, o distanciamento entre essas linhas padrão é de 20 metros. Então, é muito grande. Eu quero distanciamento de 3 centímetros, ou seja, 0.03. Então, eu vou pressionar aqui escala, digitar 0.03, Enter, tá? Aqui onde tem justificação, vou pressionar e escolher a opção 0, para ele fazer uma linha no meio, tá? Se eu colocar superior, ele joga as linhas para cima. Se eu pressionar inferior, para baixo. Mas o que eu quero mesmo é a opção 0, que é para desenhar no meio, tá? Então vejam que agora eu tenho como desenhar uma linha paralela, tá vendo? Só que eu vou ter que usar isso na camada correta, que é a camada tracejada. Então, ML, Enter. Ele agora, como já está configurado, eu só preciso clicar aqui, tá? Uma vez configurada, eu poderia utilizar inclusive em outras janelas, para construir outras janelas, tá? Por exemplo, se eu estivesse construindo isso aqui, agora eu poderia vir aqui direto na camada esquadria, digitar ML, como já foi configurado, é só clicar aqui no meio e aqui no meio e Enter, ok? Então veja que é bem mais rápido utilizar o comando, a ferramenta ML para fazer as janelas, né? Quando a gente tiver nessa etapa, ok? Então, para fechar aqui, nós vamos avançar agora para o desenho das instalações. E quando eu falo de instalações, são a parte de mobília, de bancadas, de eletrodomésticos, tá? E de instalações sanitárias, tá? Para isso, eu vou mudar aqui para minha camada mobília, tá? E nós temos que conferir, tá? Essa mobília, ela precisa ser toda medida, tá? Foi proposital não ter cotas para esses objetos aí na planta, porque a parte de leitura, né, da escala, essa planta ela está na escala de 1 para 50, então faz parte, o critério de avaliação, a leitura correta das dimensões desses objetos, tá? Então, eu vou desenhar o primeiro elemento aqui da cozinha, que é essa bancada em L aí, tá? Onde eu tenho a medida de daqui para cá, né? Ela começa daqui para cá. Vou usar o ortogonal ligado, tá? Eu vou usar 1 metro, tá? Aqui entrando na cozinha 1,5,
daqui para cá, ponto 45, tá? Aqui eu não sei quanto é, mas eu sei que daqui para cá é 35, tá? Ponto 35. E eu vou desenhar uma linha aqui e vou clicar numa linha aqui para cá, tá? Então, como eu não conhecia essas duas medidas, eu fiz para cá e cruzei as linhas e aqui é só aparar, ok? Como eu já falei que não devemos fazer sobreposição de linhas, então ó, aqui como eu já sei que tem uma linha sobreposta, eu vou trazer essa linha para ficar só um pedaço. Então a gente deve sempre prezar por isso, tá? Fazer a limpeza do trabalho quando a gente entender que tem linhas sobrepostas. Então, agora eu vou desenhar mais um objeto, que é o fogão, tá? Esse objeto já é um objeto solto, um eletrodoméstico, e esse eletrodoméstico ele vai ter aqui, eu vou desenhar ele com polilinha, tá? Vou desenhar ele de ponto 63 e ponto 70 de largura, tá? Um fogão de 6 bocas, ponto 63, e vou fechar aqui, ok? Eu quero uma linha de 0,05, fazendo a parte da frente do fogão, tá? Vou puxar essa linha para cá, apagar essa e aparar essa daqui, tá? Por que que eu não fiz logo um deslocamento? Porque se eu fizer um deslocamento de 0,05 numa polilinha, olha o que é que vai acontecer. Ele vai fazer do todo, e não era isso que eu queria só aqui na frente. Então eu criei uma linha temporária, estiquei ela e fiz o deslocamento, tá? A partir daqui eu vou agora usar um deslocamento de 15 daqui para cá. Aqui. Acabei de falar isso para vocês, eu fiz a mesma coisa, né? Eu preciso de uma linha que fique com 0, não é 0,20, é 0,25, né? Ponto 25 daqui para cá, ok? Eu vou explodir, tá? Porque está me atrapalhando essa questão da polilinha. Eu vou explodir, ó. Também na revisão eu disse como era que em alguns momentos seria necessário transformar uma polilinha em um monte de linhas juntas novamente. Então é só usar o comando explodir, tá? E veja que as linhas agora são separadas, passam a ser separadas. E aí eu posso usar o meu deslocamento como eu preciso aqui, que é para achar as linhas de referência, tá? Vocês devem estar se perguntando por que eu estou fazendo esse monte de linhas, mas é simplesmente para eu poder posicionar as bocas do meu fogão, tá? Eu preciso das interseções dessas linhas. Então, vou vir aqui na ferramenta círculo, vou digitar aqui 0,05, tá? E vou fazer isso em todos, tá? Uma vez eu digitando o 0,05, o raio do círculo, se eu precisar desenhar raios, círculos iguais, tá? Basta clicar no ponto e pressionar Enter, que ele vai utilizar a última medida, tá? Aqui eu vou fazer mais uma coisa. (0,6), tá? E vou copiar, vou usar o comando copy, tá? Para levar esse objeto para cá, tá? Só uma questão de estética, aqui e aqui, ok? Agora posso apagar essas linhas, tá? E ficar somente com meu objeto, tá? Eu posso inclusive fazer uma concordância aqui, usar o comando concorde, tá? Vou ensinar melhor como faz isso numa outra parte desse trabalho, tá? Mas eu vou fazer aqui só para melhorar a estética do meu fogão, tá? Posso
usar um deslocamento de 5, opa, foi demais, de 0,05, daqui para cá, tá? E daqui para cá, ok? Então agora eu vou só usar o comando mover, tá? Fogão como eletrodoméstico, ele não deve ficar colado na parede, tá? Eu vou deixar ele bem próximo, mas não colado. Vou mover ele agora no sentido vertical, Enter. Eu estou usando o ortogonal para conseguir isso, tá? Feito assim, já está de bom tamanho. Os outros elementos nós vamos desenhar sempre utilizando esse raciocínio, tá? Eu vou desenhar agora somente a bacia sanitária, que tem umas ferramentas para usar em conjunto, né? O raciocínio de criar, e aí na sequência eu vou acelerar esse vídeo para a mobília toda concluída, para a gente avançar em outros assuntos da planta, tá? Então, inicialmente eu vou desenhar rapidamente aqui a nossa bacia sanitária, que ela tem ponto 64 de comprimento e ponto 38 de largura. Ponto 64 e fecho aqui, tá? Como ela tem ponto 38 de largura, isso quer dizer que a metade dessa medida é ponto 19, tá? Por que eu faço isso? Porque eu vou usar agora um arco de 3 pontos para clicar aqui, aqui e aqui, para fazer a parte arredondada da minha bacia, tá? Vou aparar aqui e aqui. E vou simplesmente apagar isso aqui. Vou usar aqui um círculo para desenhar a parte de baixo, parte de dentro da boca da minha bacia de ponto 13, tá? E agora, por fim, a caixa, né? Acoplada, que tem ponto 18. Essa caixa acoplada, ela tem um botão aqui no meio, né? Então nós vamos desenhar esse botão com 5 de diâmetro. Isso quer dizer que eu tenho que digitar aqui 0.025, ok? De raio. Então posso apagar aqui e aqui minha caixa acoplada, minha bacia com caixa acoplada está desenhada, e eu vou também selecionar aqui e dar Enter e vou encostar aqui, deixar bem próximo da parede, mas não devo encostar, tá? Isso ajuda também na hora das achuras, tá? Quando a gente for fazer as achuras, tá? Então, nesse momento, eu vou desenhar todos os meus objetos, tá? Vocês devem fazer isso de vocês, e a gente mostra na sequência qual o próximo passo depois que as instalações estiverem prontas, tá ok?